Bom dia, mulheres S! Bora começar a nossa live? Minhas lamparinas estão acesas. Tô aqui convidando as minhas amigas, vai convidando as suas também. Só estou esperando. Bom dia, Paloma! Bom dia, Andréia! Bom dia, Calice! Bom dia, Calistene! É só bater que eu vou abrir pra você. Mulheres, que honra ter vocês aqui nessa manhã. Mais um dia, no terceiro dia. Uhul! Estamos chegando em quase a metade. E eu fico muito feliz por isso. Antigamente eu era uma mulher que começava muitas coisas e não terminava nada. Então, enquanto eu vou caminhando, eu vou comemorando. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Dá um joinha aí se tiver. Se estiver na cama, já levanta, pega o celular, bota um fone de ouvido e vai para outro lugar, tá bom? Pra sala, pro banheiro, enfim, escolhe um lugarzinho aí pra você ir, tá bom? Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Conta aqui pra mim se vocês estão me ouvindo bem. Pra gente começar a nossa live de hoje. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui, gente. Que tá errado aqui no meu computador e tá vindo lá, luz escrevendo aqui. Vamos ver. Prontinho. Tá bom então, né? Posso continuar, né? Então tá. Gente, então vamos lá. A gente tá no desafio Mova-se. O foco desse desafio é para você sair desse marasmo que você tá e realmente romper. Tem muitas mentoradas minhas, muitas alunas minhas que ainda estão estagnadas. Parece que o ano não começou, parece que tá meio perrada. Então eu decidi fazer essa série de vídeos que é de segunda a domingo, às 7h16 da manhã, firmada em Mateus 5:16. Pra quê? Pra gente se despertar, pra gente levantar e fazer aquilo que é necessário, tá bom? A gente já teve o primeiro dia na segunda-feira, que a gente fez um ato profético, enfim, foi muito legal. A gente tá meditando na palavra, orando a palavra, né, todos esses dias. Então a gente teve o dia 1, o dia 2 e hoje é o dia 3. Nós falamos já de você sair do seu campo de visão limitado, né, e se erguer para você conseguir ver longe. A gente já falou para você se indignar das situações que você está vivendo e como que você pode se comportar diante das perdas, diante das dificuldades, diante dos problemas. E hoje, nosso terceiro dia, nós vamos falar também de um assunto muito especial. E esse, eu vou ler um texto que vocês conhecem bem, mas eu quero que vocês pensem na perspectiva que eu trouxera hoje, tá bom? É uma revelação mesmo daquele texto de uma maneira diferente para realmente balançar a gente e tirar a gente da zona de conforto e fazer com que a gente avance. A ideia aqui é fazer você avançar, tá joia? Então vamos lá. Hoje o texto tá lá em 1 Reis, no capítulo 3, ali no 16, tá bom? Vou ler alguns versículos com vocês. Se alguém puder colocar aqui para mim, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa e eu dei à luz a um filho, e ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia ninguém em casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto a tua serva dormia e pôs ao teu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao me levantar de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando eu olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz." A outra mulher: "Não, o que está vivo é meu e o morto é dela." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é seu, o vivo é meu." E assim elas discutiam diante do rei.
É uma passagem muito conhecida porque ela fala do primeiro ato de sabedoria de Salomão, né, do rei, diante das pessoas. Ali ele começa a ser conhecido como um homem sábio. Então, todas as vezes que a gente ouve essa palavra, a gente ouve essa palavra na perspectiva de Salomão, de ser um rei sábio. Mas hoje eu quero que você olhe para essa mensagem da perspectiva das mulheres, tá bom? Daquelas mulheres. E ver se muitas vezes não é assim que a gente se comporta também. Vamos lá, tinha duas mulheres, duas prostitutas. Então essas mulheres, não tinha ninguém por elas. Você concorda comigo? Essas mulheres, elas tinham que se virar sozinhas. Elas não tinham famílias, elas não tinham marido, elas não tinham com quem contar. E essas duas se juntou para quê? Para vivenciar aquela maternidade, né? Por ser prostituta, provavelmente não tinha um pai ali, né? Ou talvez nem sabia quem era o pai, ou nem podia, né, estar com o pai, enfim. Então elas se juntaram num momento de vida que as duas estavam passando por uma situação adversa, né? O mínimo que eu posso falar é isso, é uma situação adversa. Como prostituta e grávida, como que aquelas mulheres poderiam trabalhar, né? Acabou de dar um filho, né? A gente precisa daquele período, né, para se restabelecer, enfim. Então elas estavam ali sem trabalho, elas estavam sem família, elas estavam sem apoio e as duas se juntaram para se apoiar neste momento. A palavra diz que uma delas deu à luz primeiro. Então ela passou por aquelas dores do parto, teve toda aquela experiência de parto. E daí 3 dias a amiga teve também. Eu não sei se você se lembra, né? Mas antigamente a mulher não tinha vez e nem tinha voz, ainda mais sendo prostituta, né? Mas quando a mulher tinha um filho, ela era vista com outros olhos. Não sei se você lembra, algumas mulheres da Bíblia que eram estéreis, né? Elas pensavam que elas estavam amaldiçoadas por Deus. Elas não se sentiam amadas por Deus ou quistas por Deus porque elas estavam com o útero seco. Então, filho naquela época era visto como uma bênção, como uma coisa muito boa, né? Até hoje tá, gente? Mesmo algumas pessoas não achando, filho ainda é bênção. Mas naquele momento, aquele filho, sendo homem, por exemplo, poderia ser um resgatador. Ele poderia ser ali uma atalaia mesmo da casa, entende? Ele poderia mudar a história daquelas mulheres. Mesmo elas sendo prostituta, mesmo elas vivendo naquela situação, ter um filho naquela época era visto com bons olhos, né? Então as duas mulheres tiveram a oportunidade de gerar, as duas mulheres tiveram a oportunidade de dar à luz ao filho. E se você já me acompanha há algum tempo, você sabe que eu, Letícia, eu acredito que nós, como mulheres, nós temos um papel crucial no reino de Deus. Porque se você parar para pensar, lá em Salmo 139 fala que antes, né, da gente ser formado, o Senhor já nos via, né? Então, pensa comigo, se a criança ainda não foi formada e ela é vista pelo Senhor, ela está no pensamento do Senhor, ela está na cabeça de Deus, não é verdade? Então, o que acontece? A mulher, ela é um receptáculo. Deus pensa em alguém e dá a capacidade da mulher de gerar e colocar nesse mundo. Então, nós somos um portal do céu. Deus pensa em alguém, né? E o nosso corpo é capaz de cuidar, de gerar, né, de desenvolver aquela criança e a gente bota ela para fora, né? Então, algo que estava no céu, no invisível, né, vem em nós, né, e vem para o visível, entende? Então, eu entendo que nós, como mulheres, nós somos essa detentora mesmo de trazer o céu para a terra. Eu acredito nisso, tá, gente? O meu corpo, o corpo de toda mulher, ele é construído para isso. Então, se o meu corpo é construído para isso, a minha alma e o meu espírito também, eles têm a capacidade de gerar, né, essa coisa do invisível e trazer para o visível. Se você parar para pensar, tudo aquilo que produz, tudo aquilo que multiplica, tudo aquilo que cresce é feminino, né? Então, a gente... E não é à toa, né, gente? Não existe coincidência no Senhor. Então, faz sentido isso pra vocês? Coloca aqui pra mim. Se faz sentido, vai colocar no coraçãozinho. Se não fizer sentido, tudo bem, tá, gente? Vocês colocam a pergunta aqui que eu respondo pra vocês.
Então eu acredito muito nisso, que o ato de gerar, o ato de dar à luz, né, é algo realmente divino e é algo que nos liga realmente com Deus. E essas mulheres tiveram essa oportunidade, as duas mulheres tiveram essa oportunidade. Independente da situação financeira, independente da profissão, Deus deu elas essas oportunidades. Qual foi a oportunidade? De gerar um filho. Só que diz que uma delas se deitou sobre o filho e o filho morreu. Gente, eu não sei vocês, né? Quando eu tive os meus filhos, eu não queria eles na cama, né? Eu tinha esse medo, né? De se debruçar em cima deles. Nossa, gente, foram assim 3 meses que eles ficaram comigo no quarto, que pra mim foram terríveis, no sentido de medo, né? Na hora de dormir. Depois de 3 meses eles foram pros quartos, pros bercinhos, então eu fiquei tranquila. E a gente cria, né? Eu gerei, né? Esse medo, esse receio. Mas aquela mulher, a palavra diz que aquela mulher se deitou e matou. Agora eu te pergunto, a primeira mulher, vamos dar nome pra elas? Vamos chamar, a primeira mulher vai chamar Maria, tá? E a segunda vai se chamar Joana. A Maria, que está com o filho vivo, na hora que ela conta para o rei a história, ela conta com riqueza de detalhe. Ela conta como se ela tivesse visto. Só que ela não viu. Por quê? Porque ela estava dormindo. Então, como que aquela mulher conta com riqueza de detalhe algo que ela não viu? Alguém aí chuta? Alguém pode chutar? Como que alguém conta uma história com riqueza de detalhe e ela estava dormindo? Não? Então vamos lá, vou responder para você. Porque aquilo já tinha acontecido outras vezes. Como assim? Na hora que aquelas duas mulheres dão à luz, elas começam a viver elas já estavam vivendo na mesma casa. E a primeira, né, que nós estamos chamando ela de Maria, ela fica observando como que a outra trata o filho. Ela observa o cuidado que aquela mulher tem com o filho. Já deve ter acontecido, naturalmente já tinha acontecido outros episódios, né, de relação de mãe e filho. E essa primeira deve ter falado com ela, olha, não é assim que segura o menino não. Olha, não é desse jeito não, você tem que fazer desse jeito. Não, cuida do menino desse jeito. Aquela primeira mulher, ela sabia que a outra era irresponsável. Ela já tinha visto, vivenciado, presenciado os cuidados, os maus cuidados daquela segunda. Porque ela fala com riqueza de detalhe, olha, nós dormíamos. Gente, voltou. E o bebê chorava. E aí, o que ela fez? Ela estava num navio. Ela foi lá e... Deixa eu só dar um jeito nessa internet aqui, gente. Isso. Aí, eu estava no navio, o irmãozinho dela chorava muito e ela tinha que cuidar do irmãozinho. O que ela faz? Ela pega o irmãozinho, coloca numa cabine onde que tem outro bebê e pega o bebê silencioso e sai de lá. Essa menininha do filme, o que ela faz? Ela troca os bebês porque ela não aguenta mais o bebê chorando. E aí ela pensou o seguinte, não, eu queria que meu irmãozinho fosse mais silencioso. Aí dá uma OBO no filme, né? Mas aonde que eu quero chegar? Essa mulher provavelmente já tinha falado com ela, não, segura o meu filho um pouquinho, eu seguro o seu. Dá mamar o meu filho, que eu seguro o seu, né? Ela já deve ter tido alguma coisa ali, feito alguma coisa para aquela outra mulher ter certeza absoluta que o bebê foi trocado. Não só porque conhece o filho, entende? Então, naturalmente, aquela segunda mulher já estava ali meio que não cuidando direito, não vendo o filho com a responsabilidade que ela deveria, não vivenciando a maternidade na sua maior potência. E aí, quando vem essa fatalidade, que o filho, né, acaba morrendo, ela simplesmente, para resolver o problema, ela troca os filhos. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu tinha 10 anos quando meu irmão mais novo nasceu. E a minha mãe, ela frequentava uma igreja que tinha um culto lá que chamava madrugada, o culto da madrugada. E esse culto era 5 e pouca da manhã, né, mais ou menos esse horário, na igreja. Então as pessoas saíam da casa, iam para a igreja orar na igreja esse horário. E ela costumava deixar a gente dormindo em casa e ir, né? E eu lembro do meu irmão pequenininho. Pequeno assim, né? Uns 6, 7 meses mais ou menos. E era rápido, né? E ela ia, e aí a gente ficava em casa.
E ela chegava, muitas vezes, o menino tava gritando, tava esgoelando, e eu lá dormindo igual uma pedra. Ai, eu dormindo igual uma pedra, né? E aí ela falou, nossa, mas você não viu o seu irmão chorando? Enfim, né? E eu não ouvia, por quê? Porque não era minha responsabilidade. Eu não tinha atinado, né? Eu não era mãe, né? Então eu não tinha tirado. Só que quando os meus filhos nasceram, foi totalmente diferente. Eu quase nem dormia. Eu ia no berço para ver se eles estavam respirando. Onde que eu quero chegar? É o nível de responsabilidade, né? A primeira mãe, ela assumiu a maternidade de tal forma que ela conhecia o filho dela mesmo sendo recém-nascido. Ela cuidava do filho, ela queria proteger o filho. A outra provavelmente não, né? Ela não teve esse tino todo. Letícia, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o nosso desafio, né? Que é o Mova-se. Eu queria dizer pra você, se você não conhece a história, lê a história toda, tá? Que é muito legal, mas provavelmente você conhece. Mas eu queria dizer pra você que todas nós temos a mesma oportunidade. Qual é essa oportunidade? De gerar filhos, de gerar dons, de gerar talentos, de servir pessoas com as nossas habilidades. O Senhor dá a todas nós. Aquelas duas mulheres eram prostitutas. À vista da sociedade, elas não tinham direito de nada, mas mesmo assim o Senhor deu. Eu e você também não tinha direito de nada, né? Que diz a palavra do Senhor, que a gente se afastou do Senhor, né? E era digno da perdição. Mas o Senhor prove, o Senhor nos dá. Ele nos deu, ele nos dá essa oportunidade de gerar, de frutificar, de trazer para fora aquilo que está dentro. Ele nos dá a oportunidade de ser oráculo mesmo do céu, de ser um receptáculo das bênçãos do Senhor e colocar essa bênção para fora. Ele nos dá essa oportunidade. Não interessa se eu sou prostituta, não interessa se o meu passado foi de violência, não interessa se eu tive trauma, não interessa se eu tive violência doméstica, violência sexual, que eu fui. Não interessa se eu sou preta, se eu sou branca, se eu sou rica, se eu sou pobre, se eu sou grande, se eu sou pequena. Não interessa nem se eu sou crente ou não sou crente. Porque tem um monte de gente não crente que tem dons maravilhosos. E a gente paga, e a gente aplaude, e a gente, né, se inspira nessas pessoas. Então não interessa quem você é. Deus já te deu. Você tem essa capacidade dentro de você. Só que a escolha de colocar esse negócio pra fora e de cuidar desse dom, desse talento, dessa coisa, é sua. Simplesmente sua. E o que está acontecendo nos dias de hoje com nós, mulher crente evangélica? O que está acontecendo? Nós estamos nos escondendo atrás de algumas ideias erradas e estamos impedindo desse dom, desse talento de desenvolver. Quer ver? Essa mulher sendo prostituta, provavelmente ela pensou o seguinte: o que um filho vai me ajudar nessa situação? Eu tenho que, né, trabalhar. Como que eu vou ficar com essa criança, trabalhando com essa criança? Não tem como. Aquilo que ela tinha, né, aquele filho que ela tinha, provavelmente era um problema para ela. E muitas vezes nós olhamos para os nossos dons, os nossos talentos como um problema, quer ver? Ah, não, eu tenho que ficar em casa. Eu lavo, passo, cozinho e cuido dos meus filhos. Deus me chamou para ser dona de casa. E aí eu assumo aquela postura, né? Ah, não, porque mulher de Deus, mulher boa é que cuida dos filhos, que fica em casa. E aí eu assumo essa posição de ficar em casa, de ser dona de casa. Gente, por favor, não tô falando mal de ser dona de casa, me compreenda, tá? Por favor, me compreenda. E eu assumo aquela posição de ficar dentro de casa, lavando, passando, cozinhando. Fico por um bom tempo e é muito legal. Só que daí a pouco eu começo a reclamar. Nossa, mas serviço de casa é muito chato. Nossa, eu tenho que fazer tudo a mesma coisa todos os dias, né? Nossa, Deus, ninguém me dá valor. Nossa, e aí a gente começa a entrar numa paranoia, né? Que aquilo não dá valor, que a gente tá cansada e tal. Aí a gente começa a se sentir desvalorizada. E aí a nossa capacidade de pensar, de criar coisa vai diminuindo. A gente vai ficando uma mulher mais irritadiça, uma mulher mais chata. O que tá acontecendo? Eu estou vivendo uma situação onde que os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades não estão sendo desenvolvidas. E aí surge a nossa fala: não, mas foi Deus que mandou eu ir para casa. Não, mas Deus mandou eu voltar para o meu lar. Deus mandou eu ficar aqui. Não tô falando que Deus não mandou você ficar. Não é isso. Eu tô querendo dizer o seguinte, que você tá se apoiando numa situação
para talvez te isentar daquilo que você precisa de fazer. E a mulher que trabalha fora é a mesma coisa, tá bom? Você sai para trabalhar fora, não porque eu tenho que trabalhar, não porque eu tenho que pagar as contas, não porque eu tenho que ajudar o meu marido, né? Eu fiquei por um bom tempo assim, tá, gente? Não porque a gente tem que pagar a casa, não porque a gente tem que pagar o carro, né? E aí, o que eu estava fazendo? Eu estava me escondendo daquilo que eu realmente precisava de fazer. O problema não é o trabalho, o problema não é você ficar dentro de casa, o problema é você se esconder daquilo que você precisa fazer. Tem mulheres que têm a confiança abalada, que não têm uma autoestima boa, mulheres que não são autoconfiantes, por quê? Porque elas se esqueceram de quem elas são, do que elas têm, de qual é a habilidade delas, porque elas estão se escondendo atrás de alguma coisa. Pode ser da casa, pode ser do ministério, né? Ah, não, porque eu tenho que cuidar da igreja. Ah, não, porque eu tenho que cuidar de não sei o quê. Não, porque eu tenho que cuidar disso e disso e disso. E ali você acaba se escondendo de quem você é e daquilo que Deus te deu. Por causa do filho, uma mulher pensou em mudar de vida. Por causa do filho, a outra falou assim, meu Deus, eu só quero voltar para minha vida comum. Deus te dá a oportunidade de manifestar, de desenvolver algo aqui na terra, de servir as pessoas, de transbordar aqui na terra. Você tem essa capacidade, Deus espera que você coloque essa capacidade em movimento. Só que quem decide fazer isso é você. A capacidade está dentro de você. Botar ela para fora e desenvolver é com você. Lá em Gênesis, eu vou ler dois versículos aqui para você. Gênesis 1, tá? A criação do mundo. Aqui, 11. Fala assim, ó. Então disse Deus, cubra a terra de vegetação e as plantas de semente, e as árvores cujos frutos produzam semente de acordo com a sua espécie. Agora no... Esse é o 11, tá? 20. E disse Deus, encham as águas de serem vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam a água e de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie. E Deus viu que era bom, e disse, sejam férteis e multipliquem. Encham as águas do mar e multiplique as aves na terra. Esses dois versículos falam de quando Deus cria o ser vivo, né? Primeiro a planta, e aí ele fala assim, olha, cubra, né, a terra de plantação, e que cada plantação, que cada vegetação, que cada mudinha, ela possa ter a capacidade de reproduzir, que elas possuam semente. Semente fala de reprodução, fala de fruto, fala de multiplicação. Então, que cada planta tenha a capacidade de se multiplicar. Lá no outro versículo que a gente leu, ele fala que quando as águas, ele mandou as águas criar vida, criar, né, animais ali, aquáticos, e mandou as aves, o céu criar as aves. Então, tem dois grupos de animais aí, as águas e as aves. E fala o seguinte, que cada um deles tem a capacidade de gerar. Cada um deles tem a capacidade de multiplicar. Deus fez isso com as plantas, Deus fez isso com os animais. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se lá em Gênesis 1:26 fala que Deus nos fez a imagem e semelhança dele e que Deus soprou na narina do homem, o que você acha que nós temos dentro de nós? Coloca aqui pra mim. Tá caminhando e me escutando? Ai, que honra saber disso, Paty. Sejam bem-vindas, mulheres que entraram depois. Sejam todas bem-vindas. Pensa comigo. Nas plantas deu a capacidade de multiplicar, os animais deu a capacidade. Só que Deus colocou algo dentro de nós, algo divino dentro de nós. E nos deu também a capacidade de quê? De multiplicar e de gerar. As plantas têm parte da terra, os aquáticos têm parte da água, só que nós temos dentro a capacidade divina. Entende? Então, dentro de mim há algo divino que eu preciso colocar para fora.
E eu preciso decidir colocar para fora e desenvolver esse dom. O que está acontecendo é que muitas mulheres se paralisaram com as circunstâncias, se paralisaram com a vida que elas estão vivendo, com esse século, né? Com as indagações desse século, e esqueceram de desenvolver aquilo que está dentro. Esqueceram que existe sim algo que foi otorgado para elas, que foram dados para ela, que foram direcionados para ela e que ela precisa desenvolver. Existem mulheres que ficam em casa que são muito mais realizadas do que empresárias. E existem mulheres que têm, né, emprego, que trabalham para os outros, né, que a gente fala assim, né, que trabalham para os outros, que são muito mais realizadas do que talvez alguém que está lá vivendo a vidinha comum da igreja, né, nos ministérios da igreja. O que difere uma mulher da outra não é o lugar que ela está, não são as condições financeiras que ela tem, não é o apoio que ela recebe das pessoas. Não é se ela é prostituta, né, igual a nossa história, ou se ela é uma mulher casada. Não interessa. A diferença é que cada uma que está vencendo, que está avançando, ela está desenvolvendo aquilo que ela recebeu. Existem mulheres no altar que são infelizes, existem mulheres com muito dinheiro que também são infelizes, e existe também mulheres que estão lá, dona de casa lá, contando as moedinhas para pagar os boletos, que são muito mais felizes do que ela. O que difere uma mulher da outra nesse sentido de realização é o quê? É o desenvolvimento. Uma das mães, ela estava se desenvolvendo como mulher, se desenvolvendo como mãe, ela estava experimentando aquela oportunidade que ela ganhou, e aí ela conseguiu criar, né, para ela ali um ritmo que ela conhecia o próprio filho recém-nascido, que ela sabia o que tinha acontecido, como lidar com aquela situação. A outra não desenvolveu. Provavelmente a outra não quis se desenvolver. Oportunidade, as duas tiveram, mas uma pega aquela missão de mãe e quer levar adiante, e a outra não. A gente vê isso que quando Salomão dá a solução, né? Então vamos partir a criança no meio. Uma delas, não, pelo amor de Deus, não parte não. Dá, meu filho, deixa o meu filho ser vivo na mão dela. Eu prefiro meu filho vivo na mão dela do que ele morto. A outra não. Não, mata logo. Já que eu não vou ficar com o filho, você também não fica. Talvez a outra não quisesse nem a criança morta. Talvez a outra só queria a amiga parceira de trabalho, entende? Talvez a outra só queria voltar à vida que ela era antes daqueles filhos. Talvez ela queria reconstruir, né, aquela relação de amizade que ela tinha antes dos meninos chegar, entende? E muitas vezes acontece isso com a gente. Quando você sai, quando você começa a se desenvolver, a fazer mentoria, a, sei lá, e a crescer, as suas amigas, pra que isso? Né? A gente ouvia muito isso, né? Mas você vai cuidar de menino, pra que estudar? Pra que fazer mentoria? Pra quê? Tá bom do jeito que tá, fica vendinho assim mesmo, né? E muitas vezes a nossa comunidade, né? As nossas amigas, a nossa família, né? O lugar ali onde que nós estamos, o ambiente que a gente está, as pessoas que estão ali não entendem a nossa vontade, a nossa energia de ir além. E aí a gente ouve essas pessoas e volta, é mesmo, né? Já tá bom do jeito que eu tô, não, tem que, tá tudo, não, já tá desse jeito. Só que isso, estar neste lugar que tá bom, que tá, não, vamos ficar por aqui mesmo, ele vai nos minando, vai tirando a gente energia. A maioria das mulheres que estão paralisadas, as mulheres que não avançam, são mulheres que elas não estão caminhando em cima daquilo que elas têm. A gente está falando muito, a gente ouve muito falar sobre propósito, né? Mas ela não está caminhando, desenvolvendo aquilo que ela precisava de fazer. E aí não dá ela energia, não dá ela alegria, não dá ela disposição para enfrentar as outras coisas. E aí passa uma brisa fria, ela cai, ela esmorece e vai e cai na depressão e fica lá muito tempo, né? Então a gente como mulher precisa se cuidar e precisa o quê? Desenvolver aquilo que está dentro da gente. Faz sentido? É forte, o potencial está dentro de nós. Isso mesmo, Paty. O potencial está dentro de nós. Ainda dá tempo, tá, gente, de entrar na mentoria Iluminar. É uma mentoria onde que a gente tem 8 encontros. E essa mentoria está muito mais que especial, né? Porque ela está sendo individual. Eu decidi fazer essa mentoria individual. Então você entra na mentoria e vai ter encontros comigo. São 8 encontros. A gente caminha
dentro da Bíblia pra gente auto se conhecer. Então a gente descobre aquilo que tá bloqueando a gente, o que tá impedindo da gente agir. A gente descobre quais são os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, o que a gente tem que colocar pra fora. A gente descobre qual é o nosso caminho de propósito, né? Qual é o nosso destino profético. E é muito legal, muito interessante, tá? Então se você quiser entrar, ainda dá tempo de entrar. Por que eu tô falando isso? Porque eu preciso me conhecer. Eu tenho que saber aquilo que eu sou boa, aquilo que eu quero, aquilo que Deus espera de mim. Pra quê? Pra começar a caminhar em cima disso. Eu só vou ser uma mulher realizada, eu só vou me sentir realizada se eu conseguir caminhar sobre aquilo que Deus tem pra mim. Se eu conseguir desenvolver o dom que há em mim. E hoje o nosso versículo de meditação é essa, né? É aquilo que Paulo falou com Timóteo. Deixa eu colocar aqui. Eu já fiz até a arte já, para mandar lá para vocês. Deixa eu colocar aqui pra gente recitar ele. Eu fechei o negócio agora, tá abrindo. Pera aí. O versículo é: não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Paulo estava falando isso com Timóteo, está lá em 1 Timóteo 4. E ele fala assim, olha, foi dado a você, né, no caso de Timóteo, com imposição de mãos, uma unção diferenciada. Então, não pare de desenvolver. Então, não é só receber. Não é só saber que eu tenho. Não é só eu saber que eu tenho a capacidade. Eu preciso desenvolver essa capacidade. Eu tenho que pegar igual a viúva, né? O que você tem? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E é aquilo que vai multiplicar. Então, eu queria hoje, o exercício de hoje é você sentar e pensar: o que eu tenho para oferecer? O que eu tenho de dentro? Qual que é as minhas habilidades? Quais são os meus dons? O que tem dentro de mim que aponta para o meu chamado, que aponta para o meu propósito? Eu preciso descobrir isso e depois desenvolver. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala o seguinte, que o campeão não é o melhor. O campeão é aquele que se esforçou mais. Tem muita gente que é melhor do que eu, do que você em muitas coisas. Só que muitas vezes nós vamos destacar, não é porque nós somos as melhores, é porque nós nos esforçamos mais, nós desenvolvemos mais, nós treinamos mais, nós colocamos mais, né, essa capacidade para fora, experimentando, né, e analisando, e ajustando, e avançando. Então não é sobre ser a melhor. Talvez você não seja a melhor em nada e tá tudo bem. A pergunta é: o que você tem para você começar a desenvolver? E quando você descobre isso, gente, os nossos relacionamentos ficam totalmente diferentes. Tem mulher que quer receber elogio do marido, que quer receber apoio do marido, mas nem elas mesmas sabem em que elas são boas para elas se apoiarem, para elas construir essa autoconfiança. De repente você quer ser vista pelos seus clientes, né? Gente, eu detestava, ainda não gosto de quando as pessoas me pedem desconto. Eu tenho muita dificuldade nisso. Por quê? Porque quando você... o brasileiro tem muito isso, né? Dessa coisa da pechincha. E aí a gente desenvolve até um caráter ruim. Porque pensa comigo, eu quero vender essa capa de Bíblia aqui, tô chutando não, né? Eu comprei ela por R$100. Eu quero vender ela por R$100. Mas se eu sei que as pessoas aqui no Brasil vai pechinchar, eu falo que ela é 120. Porque na hora que a pessoa pechinchar, eu falo que é 100 e aí eu recebo. Olha pra você ver como que isso nos leva a pecar, entende? É muito sutil, né? É muito sutil esse pedir desconto. Mas quando eu peço desconto, eu faço com que o outro peque. Porque ele quer receber 100. Ele acha que ele é justo ele receber R$100 por essa capa. Mas como ele sabe que eu vou pechinchar, ele mente falando que é 120. Para na hora que eu pechinchar, cair para 100, que é o que ele quer. Então, o desconto para mim gera eu me sinto insatisfeita. E quando a pessoa pede desconto para mim também, eu entendo que ela não tá vendo o valor do meu trabalho, né? Tá, Letícia, o que tem a ver isso? Isso com o que você tá falando. Então, eu tenho essa dificuldade de quando as pessoas pedem desconto, né? Mas, gente, eu esqueci o que eu tava falando. Essa coisa de desconto me irrita muito. Ai, me irrita um tanto, porque... Ou quando a pessoa quer colocar preço no seu trabalho, né? É difícil, não é verdade? É muito difícil, mas beleza, vamos voltar aqui. Mas eu preciso desenvolver aqui também, quando me pedem desconto, é algo sério, porque elas mesmas não se valorizam. Pois é.
Então, quando eu peço desconto, quer dizer que eu não estou desvalorizando, né? E nós, como mulheres, nós fazemos isso o tempo todo. A gente quer que, por exemplo, que o nosso cliente nos valoriza. Só que nós mesmos não conseguimos valorizar. A gente quer que as pessoas vejam que aquilo que a gente faz no nosso trabalho é importante, é legal. Só que nós mesmos não tomamos essa postura. Por quê? Porque eu não estou desenvolvendo. Então, se eu quero que o meu cliente, né, que o meu cliente, que o meu liderado, né, com a minha célula, com a minha casa, com a minha família, se eu quero que eles me vejam como a mulher de valor que eu sou, eu preciso começar com essa mulher de valor. Teve uma vez aqui em casa que eu tava reclamando e eu falei assim, nossa, mas aqui ninguém olha pra mim, tudo que eu faço aqui, eu só faço coisa pra vocês não fazem nada pra mim. Foi mais ou menos isso que eu tava reclamando da vida. Aí o meu marido, lembrei, eles estavam indo comprar bobagem no supermercado e aí eles trouxeram uma coisa diferente pra cada um deles e não trouxe pra mim. E aí eu me senti super mal, né? E aí eu fui reclamar. Pai, como assim? Eu tô aqui lavando, passando cozinha pra vocês, e na hora que vocês vão comprar alguma coisa, vocês nem compram aquilo que eu gosto. E aí eles falaram assim, mas toda vez que a gente vai, você nunca compra nada pra você. Então, olha a mensagem que eu passei. Todas as vezes que nós vamos, eles compram pra eles. Ah, não, pra mim não precisa não. Ah, não, pra mim não precisa não. Ah, não. Então, quando eles foram lá, eles, não, pra ela não precisa não. O que aconteceu? Eu mesmo não gerei o valor que eu precisava. Entende? Eu mesmo não me posicionei de uma maneira com que eles entendem. Não, espera aí, deixa eu levar alguma coisa pra minha mãe. Não, minha mãe não gosta disso aqui não, mas ela gosta de outra coisa. Deixa eu levar outra coisa pra ela. Entende? Eu mesmo me coloquei nessa situação. E por que eu não me coloquei nessa situação? Porque eu não desenvolvi o dom que tá em mim. Ah, Letícia, é porque ninguém me dá valor, que ninguém me dá oportunidade. Não, então começa a se prontificar. Por que você é convidada? Porque eu sou a primeira que me candidato. O que eu preciso fazer? Tô aqui. Na hora que a pessoa... Não vão chamar fulana. Por quê? Porque fulana sempre tá aqui. Entende? Letícia, mas o meu marido, os meus filhos não apoiam o meu trabalho, não apoiam o meu negócio, não apoiam o meu empreendimento. É porque você também não se apoia. Você não entra dentro lá no cantinho, lá na sua casa e fala assim, gente, agora eu tô trabalhando. Oh, mãe, eu estou trabalhando. Espera um pouquinho, eu estou trabalhando. É porque você não anunciou pra eles, gente, isso aqui é meu sonho, isso aqui é um desejo do meu coração. Se eu conseguir realizar isso daqui, eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Você não mostrou pra eles o valor, entende? E aí as pessoas não te valorizam. Ah, mãe, eu quero um suco. Aí você levanta lá e vai dar um suco. Ah, mãe, aí você vai lá. Você não tá dando o devido valor naquele tempo. Devocional. Ah, Letícia, na minha casa não dá pra fazer devocional. Não sei o que do devocional. Entra pra dentro do banheiro e tranca a porta. Toca. Estou fazendo o meu devocional. Espera um pouco que eu estou fazendo devocional. A primeira semana vai ser tensa. Vai ser muito tensa. Mas você vai estar o quê? Desenvolvendo. Não só você, mas eles também. E aí, toda vez que você entrar dentro do banheiro e fechar a porta, eles sabem que não é para te importunar. Por quê? Porque você está fazendo o seu devocional. O que acontece? O que é isso aí? Você está se desenvolvendo. Você está mostrando para as pessoas que aquilo é importante. E aí aquilo faz parte de você. E aí as pessoas vão começar a te enxergar. Ninguém vai te aplaudir. Ninguém vai te dar valor, ninguém vai dar um tapinha nas costas. Nossa, que bom trabalho que você fez, se você mesmo não se posicionar e desenvolver. No meu caso aqui, né, que eu tava falando de cliente, toda vez que eu tenho oportunidade, eu não faço isso sempre, né? Mas quando eu lembro de fazer, eu gosto de mostrar que eu tô em evento, que eu tô fazendo curso, que eu tô me capacitando. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou mostrando para as pessoas que aquilo que ela vai receber de mim tem valor. Eu estou investindo em mim, eu estou investindo no meu trabalho. E aí elas começam a me olhar com um olhar diferente. Hoje em dia, poucas pessoas me pedem desconto, tá, gente? É raro. Mas mesmo assim, se acontecer, ela já fica mais desconfiada. Não, poxa vida, mas a Letícia, ela estuda muito, a Letícia investe muito nela, elas não têm coragem de pedir. Entende? Então eu preciso tomar essa postura. Eu tenho que mostrar pra ela que eu estou desenvolvendo, que eu estou crescendo, que eu estou melhorando. Eu tenho que mostrar isso pra ela. Pra ela, não posso pedir mais desconto pra Letícia. E assim, como eu trabalho, né, pautada na palavra, a maioria das pessoas acha que tem que ser de graça, né? E eu já recebi, tá, gente, recadinho assim, você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Gente, nem a salvação foi de graça. Entende? Então, a salvação, ela custou a vida do próprio Deus. E o conhecimento que eu tenho, eu não recebi de graça, porque se eu recebesse de graça, todo mundo tinha.
Eu investi nele, né? Então, trazer esse desenvolvimento, essa conscientização, não só para a sua vida, né? Mas para as pessoas que estão à sua volta, é necessário. Teve um dia que aqui em casa eu falei, gente, eu preciso de um tempo. Eu tenho que sair, eu tenho que tomar um café lá no shopping sozinha, comer um pão de queijo sentada lá. Eu preciso disso, isso não é luxo. Não, eu preciso de ir, eu preciso de arrumar meu cabelo, eu preciso de fazer minha sobrancelha. Eu tenho que investir aonde? No meu corpo. Isso pra mim tem valor, entende? É esse valor que tanto eu quero do outro, ela tem que partir primeiro de mim. E como que parte de mim? Quando eu me desenvolvo. Aí as pessoas começam a olhar, nossa, a fulana tá fazendo isso, isso e isso. E elas começam a subir o patamar daquilo que elas pensam de vocês. Faz sentido? Coloca aí pra mim. Então, recapitulando, todas nós temos uma capacidade dada por Deus. A capacidade de quê? De fazer necessária, de se fazer notória, de se erguer, de brilhar, né? De manifestar. Todas nós temos alguma coisa. Talvez você não quer dar valor àquilo que você tem, assim como aquela prostituta. Ah, Letícia, mas a única coisa que eu faço boa é ouvir as pessoas. E aí você não está dando valor a esse dom que você tem. Ah, Letícia, a coisa mais que eu faço é receber pessoas na minha casa. E aí você não vê aquilo como valor. Entende? Então pode ser que esteja acontecendo isso com você. A mulher que fala assim comigo, que não tem dom, que não tem talento, que não tem habilidade, com certeza absoluta, ela só não enxergou o valor nas coisas que ela faz. Então ela precisa enxergar valor. O que eu faço que é melhor do que a maioria? O que as pessoas me procuram para fazer? Como que as pessoas estão me vendo? E tem coisa que é ruim, tá, gente? A Letícia é matadora de sonhos, já contei aqui pra vocês, né? As pessoas falam, não, você é matadora de sonhos, tá? Mas o que me leva a... O que é matar sonhos? O que me leva a matar sonhos? E aí, eu desconstruindo isso, eu descobri um dom maravilhoso em mim. Entende? Então tem coisa que mesmo, eu não acredito nisso, mas mesmo que tudo que as pessoas falar sobre você, tudo que você tiver super muito ruim, provavelmente essa coisa super muito ruim, ela está distorcida pelo pecado, né? O diabo faz isso com os nossos dons e os nossos talentos. Ele distorce, né? Os nossos dons, ele perverte, vamos dizer assim, os nossos dons, e aí a gente olha aquilo como uma coisa ruim, né? Então aí precisa dessa desconstrução, né? A gente entende muito sobre isso na mentoria, sobre os bloqueadores, né? O que está bloqueando de você manifestar. Então aí a gente descobre isso e vira a chave e muda a estação, tá bom? Então hoje o exercício é esse. Olha aí o que você tem de bom, o que te define. Se você fosse um verbo, qual verbo seria? Entende? Se você fosse uma ação, qual ação seria? Se você pudesse escolher só uma ação, qual ação seria? Porque quando você entende isso, você começa a se desenvolver nisso. Quando eu descobri quando eu me converti lá nos tempos primórdios da humanidade, gente, de cara, assim, de início, 1 ano, 2 anos de conversão, eu entendi que o meu negócio era o ensino. Só que eu gaguejava, eu não falava em público e eu falava muito rápido. Para não gaguejar, eu falava muito rápido. Gente, ninguém entendia o que eu falava, pra vocês terem ideia. E tinha, né, a estima muito baixa, enfim. Foi um período bem tenso mesmo da minha vida. Gente, eu tava com depressão, que meu cabelo aqui na frente, ó, tinha caído todo. Eu não tinha cabelo de sobrancelha, pra vocês terem ideia. Quando eu me converti, era nesse estado que eu tava, né? Então, e aí quando eu ouvi aquilo do ensino, eu falei, isso é mentira. Eu fiz um teste de dons, né, que vocês fazem também na mentoria Iluminar Comigo, né? O teste de dons, e aí deu ensino. Nunca. Aí fiz outro teste de ministérios, aí deu mestre. Nunca. Por quê? Porque eu olhava pra mim, pras minhas limitações e falava assim, esse treino não vai dar. Eu já tinha passado vergonha na escola, gente. Teve uma vez que teve um teatro e eu tinha que ir lá na frente falar um negócio. Gente, eu não fui. Eu peguei a cortina assim, ó, enfiei a cara, falei e fechei a cortina e casquei fora. O meu grupo tirou a nota pior, todo mundo ficou com raiva de mim. É por causa da Letícia. Gente,
Eu não era escolhida para as coisas, entende? Então como que eu vou ensinar alguém alguma coisa? Então olhando para mim, olhando para minhas experiências, aquilo que eu estava vendo, que Deus estava colocando diante de mim, não ia dar certo. Nunca ia dar certo. Então muitas vezes, talvez aconteceu isso com você, né? E eu sei, não, isso aí não é pra mim não, isso aí pra mim não. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho dinheiro, não tenho posição, minha igreja é pequena, né? Enfim, eu sou preta, eu sou gorda, meu marido não é crente, meu filho é pequeno. Enfim, aí a gente cria aquele leque, né, de desculpas e a gente não faz. E aí a gente precisa de sair desse lugar, né? De ajuda para sair desse lugar. Mas tem pessoas que não conseguem enxergar. Ela faz tão bem, é tão simples para ela fazer. É tão simples para ela fazer que ela não vê valor naquilo. Mas aquilo também tem valor. Então quando você está caminhando sobre os seus dons, sobre os seus talentos, sobre as suas habilidades, quando você está caminhando e desenvolvendo aquilo que está dentro de você, não importa como você está fora. Não importa. Não importa. Por quê? Porque você está desenvolvendo na área que você foi chamada para fazer. Fez sentido aí? Conta pra mim. Bom, gente, tá dando hora. Vamos orar e vamos despedir. Quero que vocês coloquem pra mim uma palavra pra essa live que não seja gratidão. Já tô avisando. Não seja gratidão. Coloque aqui pra mim o que ficou. Então, nesse terceiro dia, qual que é a palavra? Desenvolva-se. Ilumine aquilo que Deus colocou para você e coloque para fora. Ok? Coloque para fora. Pode ser a coisa mais simples que seja. Eu tenho uma amiga, gente, eu amo ir na casa dela. Por que eu gosto de ir na casa dela? Gente, porque ela é hospitaleira. Sabe aquela casa que você chega, qualquer hora que você chega, e a questão não é que tá arrumada, que tá bonita, que tá cheirosa, não é nada disso. É aquele lugar que você quer estar. A energia dela é tão boa, a recepção dela é tão gostosa, que dá vontade de morar com ela. É o dom dela. O dom dela é receber. Gente, quando eu quero fugir... né? Porque a gente tem disso, né? Com os filhos. Você sabe aquele dia que você quer fugir, não quer ver ninguém? Gente, eu só penso na casa dela. Ó, tirando o céu, a casa dela seria uma boa pousada. É o dom que ela tem, entende? De fazer com que as pessoas se sintam bem ali naquele lugar. E o dia que ela entendeu isso, a vida dela, assim, se transformou da água pro vinho. E ela é uma dona de casa com filhos, que não trabalha fora, que não tem Instagram com milhões de pessoas, que não tem a conta abarrotada de dinheiro, entende? Não é toda magrinha de cabelo louro. E os filhos dela não são os mais educados, o marido dela não é o Lorde, entendeu? Dom Juan. E mesmo assim, ela descobriu isso, né? E aí ela cria momentos para isso. E a vida dela toda foi transformada. E eu, né, pego a rebaba por ser a bica, também é transformada. Fez sentido? Despertamento. Aqui, ó, a Paloma falou. Uau, nossa, gostei da palavra despertamento, né? Então a gente precisa... Gente, e é tão simples, Falei com vocês que eu já tive depressão, né? Algumas épocas da minha vida. A última foi com o Arthur pequeno, né? Depressão pós-parto. E aí eu parei e pensei o seguinte: qual é o meu dom? O que eu gosto de fazer? Aonde que eu tenho? Eu ainda não tinha essa clareza que eu tenho hoje, tá, gente? Lá. E aí eu falei assim, mas o que eu gosto de fazer e eu faço bem? A primeira pergunta que eu fiz lá naquela época foi isso: o que eu gosto de fazer e eu faço bem? Por quê? Porque eu queria resultado, né? Então eu estava num momento de vida tão depressivo que eu precisava de resultado. Então o que eu faço e eu faço bem? Coisas manuais. Eu gosto de mexer com as mãos, eu sou muito boa com as mãos. Aí na época o que eu comecei a fazer? Artesanato. E aí, gente, comecei a fazer artesanato para a festa do Arthur, que ia ser, né, de um aninho. Aí a gente decidiu fazer a festa do Rei Arthur. Aí eu fui lá, aprendi a fazer algo que eu nunca tinha mexido, que era com feltro. E aí fiz um dragão, eu fiz castelo, eu fiz o rei, eu fiz o cavaleiro, eu fiz o cavalo. Eu criei toda a festa dele com feltro, né,
com bonecos de feltro e tudo. Gente, aquilo foi me dando um prazer, uma satisfação, porque eu já era boa em coisas manuais. Eu já tecia crochê, tricô, já bordava, né? Só que o feltro eu nunca tinha mexido. Então eu coloquei uma pitada de uma coisa nova. Eu tinha um propósito, que era o quê? Decorar a festa do meu filho. E aquilo foi ganhando. E eu fui fazendo, deu errado, né? Comprei material, aquela coisa toda. O dia da festa, tava lá, lindo, maravilhoso, o dia da festa. Uma convidada minha falou assim, olha, a minha cunhada vai fazer o aniversário do meu sobrinho daqui 3 meses e ela quer o tema safari. Só que ela queria os bichinhos, porque ela queria depois decorar o quarto com os bichinhos. Você faz pra vender? Foi assim, a minha primeira venda de material artesanato foi assim. A moça tava na minha festa que viu, e eu não tinha essa coisa de negócio até então. De feltro não, né? Por quê? Porque eu tava com depressão pós-parto, como que eu ia fazer? Como que abre negócio, gente? Não tinha tempo nem pra cuidar da minha casa, dos meus filhos. Tinha dia que nem banho eu queria tomar, como que eu ia criar um negócio? Mas o que aconteceu? Na hora que eu desenvolvo aquilo que eu tinha, que no meu caso era habilidades manuais, aquilo teve um resultado, não só da festa dos meus filhos, mas as pessoas viram valor. E eu comecei a sair daquele processo assim. Quando a gente está estagnado em qualquer coisa em área da nossa vida, procure algo para você servir. Procure algo para você fazer com que vai ajudar o outro, né? No caso aqui, ajudar meu marido. A gente economizou muito na decoração da festa. Procure algo para você fazer que vai beneficiar o outro. E isso vai te... O meu chamado é ser artesã, gente? Não. Eu vou, né? O meu negócio é artesanato hoje em dia? Lógico que não. Mas aquilo foi a porta que o Senhor encontrou para me tirar daquele lugar. E, gente, foi tão legal porque eu montei uma loja de artesanato. Fiquei 3 anos com a minha loja na Aero 7. Vendi... Gente, as minhas peças foram para a Suíça. Entende? As minhas bonecas da Frozen, né? 30 centímetros foram pra Suíça. Então, assim, eu vendi muito. A minha loja deu super bem. Mas como eu tinha um negócio, como eu tinha que me desenvolver no negócio, eu conheci outras áreas, né? Do coaching, enfim. Fui fazer mentoria de desenvolvimento pessoal. E aí eu consegui enxergar que não era aquilo não estava alinhado com o meu propósito divino. Mas eu podia ter continuado, gente? Lógico que podia, só que eu tive que escolher. Ou eu ficava com o meu negócio dando bem, ou eu investia no meu propósito divino. Então eu, Letícia, escolhi investir no meu propósito divino. Entende? É aí que eu fiz essa transição de carreira, né? Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque provavelmente você pode começar de um lugar que não é o seu lugar. No meu caso, eu não vou morrer artesã. Eu não vou ser conhecida como a melhor artesã do Brasil. Não vou. Mas aquilo que eu comecei desencadeou para estar onde que eu estou. Então, de repente, você vai olhar para um lado e para o outro e falar assim, Letícia, eu sou boa em fazer bolo. Ok, então vamos começar a fazer bolo. Entende? Mas quer dizer que você vai ficar o resto da vida fazendo bolo? Não, mas isso pode ser uma porta, um caminho, um local onde o Senhor vai usar isso para trabalhar em você e despontar lá na frente aquilo que você quer. A única regra que precisa é essa, que é o nosso versículo. Não deixe de se desenvolver, não deixe de mover, não deixe de avançar, não deixe de aprender, não pare, porque se você parar, você vai estagnar, mas se você continuar movendo, vai trazendo coisas novas, você vai ouvindo a voz, você vai discernindo a voz, você vai crescendo, né? Davi foi chamado para rei, mas primeiro ele foi pastor de ovelha, depois ele foi lá entregador de marmita, depois ele foi lá tocador para Saul, depois ele foi guerreiro. Olha o tanto de coisas que Davi fez para chegar no trono, entende? Então existe um trono na mesa do Senhor, né? Existe a mesa do Senhor onde eu e você vai sentar, mas de repente a gente precisa de passar por essas etapas, para quê? Para criar o nosso caráter, para desenvolver, né, as nossas habilidades, tá joia? Então estamos juntas? Então beleza. Ó, só despertamento, gente, coloca aqui pra mim qual que foi a palavra da live de hoje. Coloca aí, ó, umas 4, 5 palavras aí a gente ora e eu libero vocês pro dia, tá bom? Ai, sejam todas bem-vindas, mulheres, vocês que entraram depois vocês voltam, tá? Pra ver a live completa. E amanhã às 5h16 nós estaremos aqui de novo, gente. Ai, meu Deus, vamos lá, na quinta-feira.
Enquanto isso, bora orar? Vamos orar. Vamos tirar um print primeiro. Vamos lá. Eu queria que vocês tirassem um print bem lindo meu. Eu vou ficar quieta e calada, tá? Preciso bater a foto. E aí vocês colocassem lá um ensinamento que vocês tiveram hoje, tá bom? Gente, tira o print, mas me marca. Coloca lá, @LeticiaRosaBR. Porque aí eu consigo repostar vocês aqui, tá bom? Se vocês não me marcar, eu não consigo repostar, tá? Então vai colocando aí. Então fecha os seus olhos aí, se você não estiver na cama, e bora orar. Pai, nos colocamos diante de Ti, nos agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor, com toda a plena certeza, colocou algo dentro de nós. Então, nesse dia, Deus, eu te peço, ilumina as minhas irmãs, jogue luz, ó Pai, naquilo que está oculto, que está escondido, tira todo o véu, para que elas possam enxergar o dom que há nelas. Qual é o atributo do céu que está dentro delas? O que elas precisam desenvolver? Qual é o verbo de ação que elas precisam desenvolver e impactar o território de influência delas. Senhor, guia elas em experiências, guia elas em momentos, guia elas, ó Pai, em resultados, que elas possam enxergar claramente aquilo que o Senhor tem para elas e que possam desenvolver. Dê elas coragem, dê elas ousadia para sair deste lugar que elas estão e avançar no Senhor. O Senhor é um caminho, não é uma maratona. Então nós entendemos, ó Deus, que é um passo de cada vez. Que as minhas irmãs hoje possam estar pronta, disposta e disponível a dar esse próximo passo. Que seja, ó Deus, perguntar a alguém, que seja se inscrever num curso, que seja, ó Pai, reorganizar a vida, reorganizar o espaço. Senhor, seja qual for, mas que elas possam dar esse primeiro passo mediante aquilo que o Senhor tem para elas. Senhor, que elas possam entender que o caminhar em cima daquilo que o Senhor tem para elas vai trazer autoconfiança, vai trazendo autoestima, vai trazendo, Pai, espírito de liderança, e elas vão conseguir avançar no lugar que elas estão. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede elas de romper. Aí eu não tenho, eu não posso, eu não vou, não é para mim. Que todas essas crenças sejam jogadas por terra, que todos esses sofismas, que todas essas fortalezas sejam quebradas, ó Pai, diante de Ti, e que elas possam se conectar com aquele que tudo pode, com aquele, ó Deus, que tudo pode fazer. É nelas e através dela. Senhor, eu te peço um excelente dia. Você vai falando conosco, vai trazendo à nossa memória aquilo, ó Deus, que nós precisamos fazer, vai nos dando experiência contigo, para que nós possamos ficar firme e avante na tua obra. E eu sei que o Senhor começou e que o Senhor vai terminar. Muito obrigado pelo esse terceiro dia, por essas mulheres, ó Pai, que está sendo, Senhor, ensinadas e instruídas na tua palavra. É o clamor que eu te faço, crendo que o Senhor nos ouviu. E segundo as suas misericórdias, o Senhor vai nos conceder. Em nome de Jesus, amém. Amém, mulheres? Então, amém. Então, excelente dia. Deus abençoe a todas vocês. E amanhã, 5h16, nós estamos aqui de novo, tá bom? Vai lá pro grupo agora que eu vou postar lá o versículo pra gente meditar. Tchau, tchau.